E aí, meu povo, tudo tranquilo? Vamos bater um papo aqui. Primeiro, eu vou ter que fazer isso, né, a partir de todo vídeo do canal de estudo, né? Eu vou ter que avisar, né, que do que se trata esse canal aqui. Porque é o seguinte, tem muita gente que, por exemplo, hoje nós vamos falar sobre as questões da doutrina espírita, né? Questão 7, 8 e 9, a respeito aí da causa primária. Só que às vezes eu trago aqui também Sagan. Às vezes eu trago aqui também outros assuntos ligados à ciência ou ligados a outros estudos, ou talvez eu traga algo sobre a Bíblia, ou algo sobre o Alcorão, ou a Torá, enfim. O problema é, sempre quando eu trago alguma coisa, as pessoas me vinculam a essa coisa. E aí é complicado, porque aqui é um canal de estudo, eu sou autodidata, ou seja, resumindo, eu estudo tudo que me interessa. Então, eu não necessariamente eu faço parte ou algum grupo ou determinada religião ou tal, etc. Enfim, se quiserem saber algo, me perguntem, ao invés de ficar ouvindo gente idiota. É melhor. Porque eu tenho que nesse canal de estudo, no outro canal não tem esse problema, porque geralmente lá eu falo mais sobre política, sobre atualidades, etc. Mas esse aqui que é focado para estudo tem essa dificuldade. Inclusive, as pessoas têm essa necessidade de perguntar qual é a minha vinculação. Eu sigo o básico, eu olho tudo e retenho o que é bom. Eu não tenho essa coisa. No início de todo vídeo eu vou ter que fazer isso, nesse vídeo aqui. Nesse canal aqui, para poder tratar dessa questão dos estudos. Porque o estudo, não necessariamente, você se vincula ao objeto estudado. Você, na verdade, você está ali se aprofundando. E nós que somos autodidatas, que temos esse hábito de buscar conhecimento, é normal nós pesquisarmos, investigarmos, estudarmos várias e várias coisas de setores diferentes, de crenças diferentes, enfim, é uma tarefa exploratória, né? A gente sai em busca de informação. Então não me vinculem a nada. Eu sou apenas um estudante. E pronto. Agora vamos aqui começar o estudo dessas três questões. O foco dessas três questões é a causa primária da formação das coisas. Vamos para a primeira questão. Poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Resposta: mas, então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Para as entidades, é até uma postura interessante sempre exigir uma causa primária para tudo, um sentido maior para as coisas, um impulso criador, inteligente. Mais à frente nós vamos ver que o acaso não é bem visto. Ou melhor, que eles até alegam que o acaso não é de forma alguma inteligente. Vamos ver a resposta de Kardec aqui. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa. E porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. Ou seja, de acordo com Kardec aqui, essas causas primárias, que são os elementos da matéria, os elementos da criação, também seriam efeitos, não causa. Seriam também manifestações do efeito da causa primária. O que é uma postura, de certa forma, interessante, ok. A nossa ciência, os nossos ramos aí de ciências, filosofias, enfim, etc., todos os ramos de questionamento e estudo, nós temos que ter a consciência que nós ainda estamos amadurecendo, estudando muito para tentar chegar em vários pontos. Ou seja, a evolução, a pesquisa, o desenvolvimento, ele é uma constante. E deve ser assim. O estudo, ele deve sempre avançar. Então, nesse ponto aqui, vamos ficar no meio termo entre na existência de uma causa primária de um criador ou de alguma coisa que iniciou
o andamento do universo, etc. E vamos também ficar com a questão da postura científica, ou mesmo da postura dos ateus, de que nós ainda não temos qualquer evidência da existência de um criador inteligente, ou seja, de um acaso inteligente, de uma força que coordenou os fatos para ocasionar a criação de algo. É importante termos sempre essa postura, porque é o seguinte, o conhecimento ele é muito vasto e não adianta termos certeza. Os cientistas, por exemplo, a ciência, a boa ciência, não a ciência de gente bitolada, mas a boa ciência, ela pressupõe que nenhum de nós tem como ter certeza das coisas, porque a certeza a única certeza que existe é da contínua busca. Ou seja, a evidência válida é a última apresentada. Entendam o que eu estou falando, não distorçam. Ou seja, o último estudo, a última tese que foi apresentada, ele sendo tido como válido, e realmente ele tendo ali um bom senso e estando ali equilibrado dos princípios científicos, dos questionamentos, etc., prova, contra prova e tal, etc., todos os procedimentos, enfim, ok, este se torna válido como posicionamento científico. Pronto. Agora vamos aqui para o número 8. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso? Resposta das entidades. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais. Que é o acaso? Nada. Resposta de Kardec. Aliás, não vou ler Kardec aqui, vou complementar e vou até lançar um questionamento interessante para a gente conversar aqui, porque pode pintar uma discussão interessante. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. É aquela questão de contraditório, né, do ponto de vista que o acaso inteligente não pode existir. Olha, seria muito difícil o acaso coordenar, que não coordena, né, o acaso em si, mas vamos supor que por qualquer razão as ordens, as leis se organizassem, as energias, os fluidos se encaixassem de forma aleatória e criasse, de certa forma, uma inteligência, essa inteligência vem evoluindo até os dias de hoje, que somos nós, né, os seres que vêm evoluindo, tal, etc. A vida na Terra, os reinos animal, vegetal e tal, etc. Então o que acontece? É interessante analisar esse ponto de vista. Há uma possibilidade disso acontecer? Remota, mas há. E se for essa a realidade? É um questionamento válido. Agora um questionamento que eu quero fazer e que eu já me debati com ele durante um bom tempo, e se eu fosse tratá-lo aqui, ficar falando sobre ele aqui, nós teríamos assunto para anos a fio, escrevendo e conversando e fazendo. O questionamento é o seguinte: quem quiser comprar briga, estamos sempre às ordens. Briga no bom sentido, né? Para debater. Nada existe? O nada existe? Olha só o tanto que dá para poder desenrolar e desenvolver nesse assunto, o tanto que dá para criar, para conversar, questionar, estudar e chegar a algumas respostas, que foi o meu caso, buscando a solução dessa pequena coisa aí. O nada existe? O que seria o nada? Como funcionaria essa questão do nada? Como seria, desde o conceito até mesmo da manifestação, ou não se manifestaria pelo fato de ser nada? O que é um nada? Vazio? Vácuo? Já dei uma pista, mas só de uma das ramificações desse assunto. Existem N. Ou seja, um assunto extremamente rico, extremamente complexo,
bom de estudar, porque vem vários questionamentos, várias coisas, enfim. Questão 9. Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema superior a todas as inteligências? Aí os espíritos responderam: tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Eu, particularmente, não gostei dessa resposta, porque ela soa muito o cristianismo parco, limitado, sem o burilamento do estudo, o refinamento da sabedoria. Ficou parecendo uma coisa... Talvez ele esteja falando aqui mais de uma questão do orgulho exacerbado. Mas eu acredito que todo questionamento ele é bem-vindo. Essa é a resposta aqui que, pelo menos no início da resposta, há o bom senso de mandar procurar o autor, ou seja, a investigação permanece. Mas depois aqui... E também questiona a certeza, né? De uma certa forma atacou a certeza, o que é bom. Então essa parte aqui teve essas duas características boas. E teve essa terceira aqui que foi uma pitada meio daquela coisa meio absoluta. E tudo que parte do princípio de ser absoluto, de ser... né, merece um questionamento extra de bônus. Agora vamos ao que Kardec diz. Do poder de uma inteligência se julga pelas obras, não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz. A causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa, e quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Está aqui, lida as questões questionadas e vamos aqui para os complementos delas. Né? Então a questão é o seguinte: o que a gente pode tirar do estudo dessas três questões que é interessante a gente abordar, pensar, medir as coisas? Primeiro, seja por afinidade ou divindade, afinidade com a divindade ou curiosidade, o ser humano ainda sempre vai se mover na direção da busca da causa primária, da existência ou não de um Criador. O que é interessante, ou é por curiosidade ou por afinidade com a divindade, ou seja, aquela incomodação interna da busca constante. Ok, é uma coisa interessante. A nossa ciência, agora vem aqui eu de novo alfinetando a questão do nada, né? O nada aparentemente não existe. Não existe o nada. Nossa ciência parece não ter essa conclusão. Quem se sentir à vontade, eu gostei muito desse questionamento, me levou um bom tempo investigando. Foi interessante, na verdade. Aí Kardec fala que nada, a humanidade não pôde criar nada do nada, né? E aí algumas pessoas já falam assim: ah, mas hoje é possível criar vida em laboratório. Vamos corrigir essa visão. Não é possível criar vida em laboratório. É possível ordenar fluidos, ordenar organelas, ordenar organismos, para que assim possam formar uma vida. Mas essas organelas, energias, fluidos leves, fluidos densos, etc., e toda qualquer coisa de qualquer natureza, reações químicas, moléculas, aqui já estou exagerando, viu? Não interessa, é para fazer uma referência à inteligência superior. Não se tem até agora, até que eu saiba, uma criação genuína. Houve, na verdade, uma organização do que já existe. É importante termos isso em mente. Pode conseguir criar a partir de alguma coisa no futuro? Pode.
Mas criar do nada é uma coisa. Ordenar o que já existe, manipular energias, manipular fluidos, sistemas e tal, etc., condensar e criar até mesmo uma quimera, digamos assim, aí é um outro papo. Alquimistas aí deve ter viajado agora, deve ter curtido. Então, essa questão de manipulações não exclui a possibilidade de uma inteligência superior. Mas é interessante continuar nesse tipo de pensamento. Nós temos que reconhecer a nobreza. Quando eu vou fazer essa referência aqui, que fique claro que estamos reconhecendo a nobreza dos ateus estudiosos, dos ateus questionadores, dos ateus que não acreditam em um criador ou inteligência superior, simplesmente pelo fato de falta de evidências da existência do mesmo, de acordo com eles. Ou seja, é um princípio nobre, é um princípio racional, eu não vejo nenhum problema nisso. Inclusive é salutar, vocês querem saber, porque é importante esse tipo de estudioso e investigador para se descobrir as coisas. É interessante para os estudos sobre religião, sobre ciência, sobre filosofia, este tipo de postura de não aceitar as coisas prontas. Então, nesse sentido, eu defendo muito o ateu de verdade. Não é aquele ateu modinho, o ateu de birra, né? Não existe, pronto, acabou. Não, é o ateu que está ali com a boa vontade de continuar estudando, pesquisando. Porém, ele já descobriu, ou melhor, ele não descobriu nenhuma evidência forte o suficiente para convencê-lo. Excelente, excelente postura. Eu adotei essa postura durante um bom tempo. Depois, com o tempo, eu descobri que de certa forma existe. E aí, mas isso aí é o quê? Depois de muito tempo, muito estudo, a vida vai mostrando, na verdade, né? Lembre-se, antes de jogar pedra em um ateu, desse tipo ateu racional, lembre-se que Kardec era ateu. Lembre-se, eu era ateu. Muitos outros estudiosos eram ateus. É um estado, inclusive, excelente para poder olhar as coisas, porque se olha pelo prisma da razão. Então isso é muito bom para evitar julgamentos precipitados. No outro canal, eu já falei que eu sou tardio para julgar. E é exatamente por isso, enquanto eu não olho a história pelos vários lados, pelas várias faces, de fazer uma análise profunda do que está acontecendo, eu não julgo. Porque você carregar o fardo da injustiça é algo que você vai carregar por resto de sua existência e quiçá não. Para quem acredita em reencarnação, carrega para outra também. Ser injusto é um fardo terrível para qualquer indivíduo. Sobretudo para aqueles que têm a obrigação de ser justo por questão profissional. Pior ainda. Eu encaro essa busca constante pela causa primária com bons olhos. Eu acho que isso aí, na verdade, deve ser incentivado sempre. Se você não acredita num Criador, numa inteligência suprema, em Deus, ou seja lá o que você quiser, ótimo. Continue investigando, continue pesquisando, continue lendo. Quanto mais conhecimento você adquirir, melhor para você. Mas não esqueça de compartilhar o conhecimento para melhorar o meio que você vive. Aí você pode falar assim, mas como é que eu vou compartilhar? As pessoas não querem saber. Não. Há meios e meios. Como eu já falei em outro vídeo lá do outro canal, há grupos em que o conhecimento está de mão dada. Não importa. Nesses grupos o que se interessa é o conhecimento. E claro, bons princípios morais, né? Então tá aí o estudo das questões 7, 8 e 9 sobre as causas primárias. Muito provavelmente eu devo preparar Sagan logo para a gente bater um papo sobre ele, continuar o livro, aquele livro é muito bom, falar nisso. Não esquece de se inscrever nesse canal, não se esquece de compartilhar, de curtir, lembrando que isso aqui é o canal de estudo. Mais na frente talvez eu traga aí um pouco de Bíblia,
A Bíblia eu tenho evitado ultimamente, mas se for o caso eu trago sim. Não tem problema não. Porque inclusive eu achei algumas coisas interessantes, inclusive eu quero trazê-la talvez numa abordagem diferente. Eu vou ver o que eu vou fazer com relação a isso. Com relação a livros relacionados à ciência, tem muita coisa também que eu posso trazer, que a gente já está pensando. E vamos ver, vai de acordo também o que vocês estão querendo, né? Esse livro aqui, o pessoal estava cobrando na continuidade do estudo das questões com relação ao Espiritismo. Então tá aí. Então, muito obrigado e até daqui a pouco no outro canal. Ok.